Olá, meus queridos, tudo bem? Estamos de volta aí agora com a nossa segunda aula sobre as dicas relacionadas à segunda fase do concurso de cartório, né? Falamos aí na nossa primeira aula diversas coisas muito importantes para que você não seja pego de surpresa na sua prova de segunda fase, diversas dicas, exemplos práticos aí sofridos pelo professor André Vilaverde e também que eu já verifiquei de alguns amigos, alguns colegas que sofreram e vocês já estão craques, alertas em relação a esses temas. Vimos no final da nossa primeira aula como é a lavratura de um registro civil de nascimento, né, e que isso se aplica, eu falei para vocês, se aplica a todos os atos do registro civil de pessoas naturais. Um casamento, um óbito, um registro lá no livro E, todos esses atos você pode utilizar daquele mesmo roteiro que eu passei para vocês, que vocês têm aí no material de apoio e tem no slide. Tranquilo? Nesta nossa segunda aula, nós vamos começar falando então sobre o quê? Que o nosso plano aqui é justamente deixar você preparado para todas as peças, de toda e qualquer atribuição, tranquilo? Então, nesta nossa aula aqui, na nossa segunda aula, nós veremos aqui o registro civil de pessoas jurídicas, veremos o registro de títulos e documentos, veremos o tabelionato de notas, né, que peça. Eu vou tratar especificamente com vocês sobre a escritura pública, que é a peça mais cobrada e ela também serve de modelo aí para você lavrar uma ata notarial ou qualquer outro ato relacionado ao tabelionato de notas, um testamento com algumas especificidades, mas você consegue, somente com essa aula do professor André, e aprofundar o seu estudo aí, de preferência com a aquisição do livro, né, segunda fase de concurso de cartório, do professor André Vilaverde, que eu tenho certeza que ele vai lhe ser muito útil na sua aprovação. Veremos ainda nessa nossa segunda aula uma peça sobre o registro de imóveis e, para encerrar, no último bloco da aula, nós falaremos sobre o quê? Sobre a nota devolutiva ou a nota de devolução. Tranquilo, meus queridos? Então vamos lá. Meu amigo Felipe, coloque para a gente lá as peças práticas que podem cair no registro civil de pessoas jurídicas, no nosso querido RCPJ. Nós temos o protocolo, temos os registros no livro A, e eu quero chamar a atenção de vocês para esse livro A do registro civil de pessoas jurídicas. Volta para mim aqui, Felipe. Muito cuidado, meus queridos. Muito cuidado com esse livro A. Por quê? Nós temos no registro civil, no registro de títulos e documentos, também nós temos o quê? Há uma certa confusão. Alguns candidatos podem se confundir, confundir esse livro A com o livro de protocolo. Tranquilo? Aqui no registro civil de pessoa jurídica, o livro de protocolo, qual que é o nome dele? É somente livro de protocolo. Mas a Lei 6015 autoriza a utilização desse mesmo livro para o quê? Para o registro civil de pessoas jurídicas e de títulos e documentos. Então, muito cuidado na lavratura desse ato para não confundir o quê? O livro A, que é o livro que nós faremos a lavratura dos registros de associações, de fundações, de sociedades simples. Tranquilo? Muito cuidado com o livro A, que é lá, a gente nós verificaremos aqui logo em seguida, que é o livro de protocolo do registro de títulos e documentos. Tranquilo? Fica então esse alerta para que você não seja pego de surpresa e confunda esses dois livros que têm a mesma letra, que é a letra A. Tranquilo? Vai lá para a gente, Felipe. Então, nesse livro A, que nós não vamos confundir lá com o livro A de protocolo do registro de títulos e documentos, far-se-á o registro de quê, meus queridos? Das associações, das fundações, certo? Muito cuidado com essas fundações também. Não são todas as fundações
que têm ingresso no registro civil de pessoas jurídicas. As fundações públicas, como você estuda lá no direito administrativo, e você vai ter uma aula específica de direito administrativo relacionada ao concurso de cartórios, aqui no curso completo de cartórios 2015 do Carreiras Jurídicas do Complexo de Ensino Renato Saraiva, você sabe lá o quê? Que as fundações públicas, elas são criadas por lei, então não há necessidade do registro dessas fundações públicas. Nós registraremos aqui no Registro Civil de Pessoas Jurídicas o que? As fundações privadas, não é? Aquelas que dependem aí de autorização do Ministério Público. Então, no momento da lavratura de um ato, de um assento, de um registro de uma fundação, obrigatoriamente nós temos que ter o quê? O parecer do Ministério Público autorizando aí o registro dessa fundação. Faremos também o registro do quê? Das sociedades simples. Mostra pra gente lá, Felipe, ó, né? Essa sociedade simples, ela é registrada no livro A do Registro Civil de Pessoas Jurídicas. Para você que está estudando aí, meu querido, minha querida aluna, preste muita atenção. É muito importante nesse momento que você faça a distinção exata entre o quê? Entre sociedade simples e sociedade empresária. Algumas matérias, elas são de fundamental importância para o direito notarial e registral. E esse item específico do direito empresarial, é necessário que você aprofunde o seu estudo. Então, se eu falei algo para você aqui, que você falou, professor, eu não estou muito bem nessa matéria, eu preciso realmente, eu ainda fico meio confuso quando o senhor fala para mim em sociedade simples. Por exemplo, se lhe fizerem uma pergunta em uma segunda fase do concurso de cartório, disserte sobre o registro das sociedades limitadas. Será que é possível o ingresso de uma sociedade limitada no registro civil de pessoas jurídicas? Com certeza, porque essas sociedades simples, elas podem o quê? Elas podem ser sociedade simples limitada, tranquilo? Só não poderão ser o quê? Sociedades anônimas. Não é isso? A sociedade anônima, ela é sempre uma sociedade empresária. Então é muito importante, eu quero ressaltar isso para vocês, que você que está estudando aí para o concurso de cartório, algumas matérias são de fundamental importância. Essa distinção aí, então, entre sociedade empresária e sociedade simples não é algo meramente doutrinário para a gente. Você precisa saber por quê. Porque você só vai registrar o quê? Uma sociedade simples, mesmo que ela seja limitada. E uma sociedade empresária, jamais, em nenhuma hipótese, nós poderemos registrar uma sociedade empresária, que é registrada onde, meus queridos? Na junta comercial. Não é isso? Essa é matéria de direito empresarial, mas eu resolvi dar o meu pitaco aqui e falar um pouquinho, porque eu acho que isso é extremamente relevante, justamente na questão da lavratura desse registro. No livro B, isso aqui é muito importante também, meus queridos. O livro B do Registro Civil de Pessoas Jurídicas, nós faremos, e eu não coloquei aqui para vocês, mas eu vou escrever aqui embaixo, para que você não se esqueça, nós faremos o quê? A matrícula. A matrícula dos jornais, impressoras, empresas de radiodifusão e etc. Professor, mas então não é feito o registro? Não, meus queridos. Por exemplo, uma empresa de radiodifusão, o próprio nome dela já diz, é uma sociedade empresária. E como sociedade empresária, essa empresa é registrada em que local? É registrada na junta comercial. Então nós temos algo diferente. Registro dessa sociedade, dessa empresa de radiodifusão lá na junta comercial, não tem nada a ver com o nosso direito notarial registral. E aí, a matrícula dessa empresa de radiodifusão no livro B do Registro Civil de Pessoas Jurídicas. Professor, olha, eu não tinha me atentado a esse detalhe. Muita atenção para isso. A mesma coisa os jornais, né? Uma empresa jornalística, uma empresa de um jornal, ela é registrada o quê? Na junta comercial. Agora, o jornal, este sim, o jornal, as impressoras, elas são matriculadas aqui no livro B do Registro Civil de Pessoas Jurídicas, que é isso que eu vou ensinar, que eu vou passar para vocês aqui o roteiro, da mesma forma que eu passei lá do Registro Civil de Pessoas Naturais, pode ficar tranquilo, porque é muito simples, é muito fácil de você conseguir fazer essa lavratura.
Tranquilo, meus queridos? Vamos lá? Seguindo em frente, então, nesse bloco nós abordaremos esses dois temas, que é o registro civil de pessoas jurídicas e o registro de títulos e documentos, o nosso querido RTD. E aí lembra que eu falei para vocês tomarem cuidado com o nome do livro? Olha, tá ele ali, ó. O livro de registro lá do Registro Civil de Pessoas Jurídicas, das associações, fundações, é o livro A. E o livro de registro de títulos e documentos, o protocolo do registro de títulos e documentos, também, olha aqui, livro A. Muito cuidado, viu? Muito cuidado, vou colocar aqui um asterisco. Muito cuidado para não confundir esses dois livros no momento da lavratura da sua peça, da sua peça lá da segunda fase. Tranquilo? Nós temos aí, e aí é muito mais fácil de você memorizar, de você lembrar, os outros 3 livros do registro civil, do registro de títulos e documentos, desculpa. O livro B, que é o que? A trasladação integral, ou seja, nós trasladamos todo o documento para esse livro B. Eu acho muito difícil, em uma segunda fase do concurso de cartório, a exigência dessa trasladação integral no livro B. É mais comum que a banca peça para que você faça a lavratura de um ato no livro C. Né? O livro C lá do registro de títulos e documentos fala sobre o quê? O registro por extração. Então nós não faremos a trasladação integral, não há cópia integral de todo o documento, de todo o título para o livro de registro. Não, nós faremos o quê? A extração das partes mais importantes desse título, desse documento apresentado, e aí esse documento ele é registrado no livro C. Fala, professor, e esse livro D? Né? O livro D, meus queridos, é o indicador pessoal. Nesse livro D devem constar o quê? Todas as pessoas que fizerem parte desse registro. Ah, professor, isso é obrigatório? Vou contar para vocês uma outra faceta do professor André. Nesse concurso até eu não fui reprovado em razão disso. Fui aprovado, mas com uma nota menor. Né? Foi o concurso do Rio Grande do Norte, que eu não sabia disso também. E aí não era uma peça de RTD, mas já vou falar para vocês, que eu estou lembrando agora, e que isso sirva de exemplo. Né? Meu avô falava que nós educamos pelo exemplo. Não adianta você dizer algo e fazer diferente. Né? E nós aprendemos com o exemplo, e eu espero que você aprenda com o exemplo do professor André Vilaverde. Eu não coloquei lá na lavratura do registro de imóvel o quê? O indicador real e o indicador pessoal. E em razão disso, eu tive a minha nota reduzida pela metade. Fiz tudo bonitinho, tudo certinho, abri uma matrícula, vocês vão aprender comigo daqui a pouco. Falar, ai professor, já fala isso aí, eu quase desmaio aqui na cadeira. Não, é bem tranquilo, bem fácil. E eu sabia fazer isso, abri a matrícula, fiz o registro, fiz a averbação, mas não lavrei na peça aquilo que o examinador queria, que era o quê? Indicar que eu realmente conhecia da prática registral, com a lavratura do protocolo, do indicador real e do indicador pessoal. E aquilo que eu disse, você talvez pode não ser reprovado por esquecer esse livro D, a lavratura desse indicador pessoal, mas com certeza a sua nota será diminuída em razão desse esquecimento. Tranquilo? Vamos lá, meus queridos. Vou falar para vocês agora o nosso roteiro para a lavratura dos dois. Eu já tive a audácia aqui de colocar os dois para vocês, porque eles são muito parecidos. Apesar do cuidado com aquele livro A, que eu já falei para vocês, o roteiro você pode utilizar o mesmo, tanto para o registro de títulos e documentos, como para o registro de pessoas jurídicas. O primeiro, o número 1, você já conhece, que é o nosso cabeçalho. Pode fazer o cabeçalho da mesma forma, né, que você fez lá para o registro de nascimento, com um detalhe, meus queridos. Deixa eu já colocar aqui no cabeçalho, olha ali. Muita atenção para não confundir, viu? Começa certinho, Brasão da República, República Federativa do Brasil, Estado da Federação, comarca, município, e aí você modifica, né? Porque agora você está lavrando um ato no Registro Civil das Pessoas Jurídicas. E aqui que você deve tomar o devido cuidado, né?
Você está lavrando em qual livro do Registro Civil de Pessoas Jurídicas? Se for no livro A, nós teremos aqui o quê? A lavratura do registro de uma associação, de uma fundação, ou de uma associação, uma fundação, de uma sociedade simples. Agora, se nós tivéssemos aqui o quê? A matrícula de um jornal, esse livro seria o quê? O livro B. Né? O próprio artigo que versa sobre o cabeçalho, ele fala que deve ter o ano e a folha e o número aqui no nosso cabeçalho, tranquilo? Vou voltar aqui então, o número 2. Número 2, você vai abrir lá o artigo 137 da Lei 6015, que nós temos o quê? O registro. Aquilo que você deve lavrar, o tipo de registro que nós colocaremos na sua peça prática. O terceiro item do roteiro é o título. Ah, professor, qual o título? Aí a gente verifica lá, ó, todos os títulos que são passíveis de registro no Registro Civil de Pessoas Jurídicas e Documentos. Um dos exemplos ali é o artigo 114. Você pode abrir lá, tem lá diversos exemplos de títulos que podem ser registrados no Registro Civil de Pessoas Jurídicas e de títulos e documentos. O número 4 do roteiro são os requisitos do registro. Eu trouxe para vocês aqui, até eu não trouxe nos slides aqui, Felipe, o artigo 46. Mas aí, meus queridos, você está em casa estudando, né, pode o quê? Abrir o artigo 46 lá do Código Civil e verificar quais são os requisitos desse registro dessa associação. Aí nós teremos lá. Fala, professor, eu estou achando muito fácil. Estou achando simples porque está me parecendo muito semelhante ao registro civil de pessoas naturais. E é muito semelhante. Você segue esse roteiro, né, e depois só me conta. Fala, professor, caiu lá na minha prova um registro de uma sociedade simples, limitada. E eu fiz perfeitamente esse registro, lembrando das suas aulas. Por fim, nós temos o quê? O fechamento. Fiz questão agora de não colocar, justamente para que a gente possa escrever aqui, porque isso, meus queridos, você deve fazer um exercício diurno, um exercício, acorde e faça esse exercício, porque na sua peça prática você não pode esquecer desse recurso mnemônico. Qual que é o recurso mnemônico lá? Olha, nós temos lá o E, né? Eles, aí depois nós temos o A, né? Como é que apaga aqui, Felipe? Deixa eu tentar apagar aqui. Apagar todas, isso, apaguei. Vamos começar aqui em cima para ficar mais fácil, né? Fechamento, como que ele é? Vamos ver lá, você até já sabe em casa, né? Eles, a, fel. Ai, professor, eu já não me recordo mais o que é cada um. O que é o E? O E, meus queridos, é o encerramento. É o momento de você terminar o seu ato. Nada mais foi declarado. O L, ai, professor, eu não me recordo mais. Fala para mim aí. O L, nós lembramos o que é? A leitura, não é isso? A leitura e aceitação. Professor, melhore a sua letra, porque senão o senhor vai ser reprovado na segunda fase, com certeza. O senhor precisa fazer urgentemente aí uma aula de caligrafia. E o outro E? O outro E eu me recordo muito bem, né? Porque eu já falei para vocês que eu já fui reprovado num concurso por esquecer isso aqui, o quê? Os emolumentos. Ah, professor, é verdade. O senhor disse que mesmo quando é gratuito, claro, se for gratuito, você coloca o quê? Nos emolumentos. Isento de emolumentos. Né? Não há cobrança de emolumentos. O ideal é colocar justamente essa terminologia. Isento de emolumentos, mas demonstrando que você conhece. O S, o que nós temos lá no S, Felipe? O S, até o Felipe já sabe aqui, ó, são os selos. O A assinatura, né? Assinatura. Ah, professor, o F eu lembro. O F é aquilo que o senhor pediu para a gente para memorizar, né? Que é a formalidade tradicional. Eu, fulano de tal, não é isso? Que nós já veremos daqui a pouquinho aqui, para que você memorize essa formalidade. Ai, professor, e o E? O E eu preciso lembrar, então, da forma mnemônica. Eles, né, o A da assinatura e o fel. Nunca mais eu esquecerei isso aqui, professor. Vou dormir hoje pensando nisso. Formalidade, então, tradicional de encerramento. O E, que é a entrega,
né, da certidão e o local de assinatura, sem assinar. Professor, muito bom mesmo. Agora eu acho que eu consigo fazer esse registro que o senhor está me falando, inclusive com esse fechamento perfeito. Vamos ver então o cabeçalho, que eu já até passei para vocês aqui, nós já falamos sobre ele. Cuidado com o livro A. Esse livro A aqui é o livro de registro, o quê? De registro das associações, de registro das sociedades simples. Muito bem, o número 1, o número 2. As colunas do livro, que no caso aqui do RCPJ está lá no artigo 137. O artigo 137 diz o quê? Que deve haver no livro número de ordem, dia e mês e a inscrição. Essas anotações e averbações você deixa para o final, assim como nós fizemos lá no registro civil das pessoas naturais. O número 3 é o título. Lembra que eu pedi para vocês olharem no artigo 114? O que nós podemos registrar lá? O estatuto de uma associação. Ah, que legal, professor, é verdade, né? O estatuto de uma sociedade, né, um contrato social, na verdade. Ó. O contrato social de uma sociedade simples limitada. Olha, antes de você assistir essa aula, eu tenho certeza, se alguém falasse para vocês assim, olha, caiu na prova lá de tal estado o registro de um contrato social de uma sociedade simples limitada. Ou você iria desmaiar, né? Ou você falaria, eu não vou desistir desse concurso. Desisto porque eu não tenho nem ideia de por onde começar. Agora não, você já sabe. Você vai lá no cabeçalho, você pega o número 2, as colunas do livro, no artigo 137, está lá contigo o artigo. Você vê o título, né, o número 3 que eu passei para vocês, olha ali. E aí você coloca lá registro de contrato social de sociedade simples limitada. O número 4, os requisitos desse registro. Lembrando sempre que você que tem a sua legislação atualizada, você estará preparadíssimo para isso. Fala, ó, muito tranquilo, né? Verifico lá os requisitos do registro, no caso nosso aqui, o quê? O artigo 46 do nosso Código Civil. E aí você começa a lavratura do seu ato, com o quê? A denominação, os fins, a sede, né? O tempo de duração dessa associação, ou se for uma sociedade simples, fundo social, nome. Fala, professor, mas é só isso mesmo? Né? Lembrando aqui esse asterisco, e eu fiz questão de trazer isso para vocês, porque se cair na sua prova, se você verificar lá a lavratura de qualquer ato no registro civil de pessoas jurídicas, de associações, há necessidade do quê? Da assinatura de um advogado. Então você deve colocar no seu ato, não se esqueça disso em nenhuma hipótese. Por quê? Então coloque lá para a gente, Felipe. Olhe como você pode lavrar o seu ato. O contrato social da pessoa jurídica está visado por advogado. Pronto, simples, objetivo, mas você conseguiu aí mais uma vez o quê? Ser pontuado nesse item relacionado à presença do advogado nos registros de pessoa jurídica. E aí, por fim, o nosso fechamento, que nós já vimos até aqui em algum momento, que o encerramento, nada mais. Ah, professor, por que o senhor riscou nada mais foi declarado? Porque não há declaração, né? A pessoa apresenta um título para você. Então você encerra, inicia o encerramento, é muito bom, né? Mas é isso mesmo. Você começa o fechamento do seu ato com o quê? Escreva só isso. Nada mais. Leitura e aceitação. Ai, professor, o senhor riscou tudo. Mas por que o senhor fez isso? Justamente porque nesse caso não há leitura, não há necessidade que esse ato seja lido para a parte. Então, não há necessidade. Eu mantive lá o eles a fel para que você não esqueça jamais. Agora, verifique o que se realmente esse ato é necessária a leitura e a aceitação ou não. Se for necessária a leitura, tranquilo, você diga o que o ato foi lido, foi aceito em todos os termos pelas partes. Agora, nesse caso, no registro civil de pessoas jurídicas, não há necessidade, eu mantive aqui, para a gente não perder o que? Essa fórmula mnemônica que eu passei para vocês. Tranquilo? Aí depois do E, professor, aí tem os emolumentos. Né? Olha aqui, os emolumentos, eu até trouxe um exemplo, para vocês aqui, lá do meu querido Piauí. Né? Se fosse uma prova lá no Piauí,
e isso é muito importante, eu quero ressaltar para vocês aqui, meus queridos, que você estude, né, quais são os emolumentos cobrados no seu estado. Né, no Piauí nós temos lá o Fermojup, que eu até coloquei aqui no exemplo. Lá no Maranhão nós temos o FERJ, temos o FERC. No estado de São Paulo nós temos diversas cobranças, né? Temos itens destinados lá até a Santa Casa de Misericórdia. E isso é importante você demonstrar o conhecimento dessa parte específica. Se você está fazendo o concurso lá para o estado de São Paulo, está se preparando para o 10º concurso do estado de São Paulo, que nós teremos aí em breve, você deve demonstrar ao examinador o quê? Que você conhece tudo de lá, inclusive os emolumentos. Ah, lá tem uma parte destinada para o Estado, tem uma parte destinada para o Tribunal de Justiça, Santa Casa de Misericórdia. Tem sim, e isso você deve demonstrar nesse momento aqui, no momento de indicar os emolumentos. O selo de fiscalização, já colocamos ali, né, Felipe? As assinaturas. Meus queridos, mas o professor só riscou tudo, né? Neste caso, não há necessidade de assinatura das partes. A única pessoa que vai assinar esse ato, quem que é? É o oficial registrador. Né? Tem até um detalhe que eu quero trazer para vocês aí, que pode ser a cereja do bolo da sua nota em relação ao registro civil de pessoas jurídicas. Formalidade tradicional, essa eu quero que você memorize. Você agora, antes de você falar com a sua esposa, ou com o seu filho, ou com o seu cachorro, você vai conversar com ele sobre isso, vai memorizar isso aqui falando para ele, ó. Eu, oficial registrador, dou fé dos fatos apresentados e, após verificar cumpridas todas as formalidades legais e fiscais, escrevi, conferi, selei, subscrevi e assino em público e raso encerrando o presente ato. Viram que é a mesma redação que eu passei lá no Registro Civil de Pessoas Naturais? E fica bonito. Na sua prova, o examinador não precisa saber que você memorizou isso aqui com o professor André. O que ele precisa saber é o seguinte, que você está preparado, você é um oficial. Ele olha isso aqui, cai uma lágrima do examinador. Ele fala, gente, olha que coisa mais linda. Eu quero essa pessoa aqui nesse estado como registrador de títulos e documentos ou registrador civil de pessoas jurídicas, que é o caso que nós estamos ensinando. Tranquilo? E aí, por último, emissão e entrega da certidão, olha que legal. E o local para assinatura, de quem? Olha o que eu coloquei ali, ó. O nome completo do oficial. A Lei 6015 exige, nos casos de registro de títulos e documentos, registro civil de pessoas jurídicas, e a lei é expressa em dizer isso, o nome completo do oficial registrador. Professor, eu posso colocar só lá oficial registrador? Pode, né? Não tem proibição de você colocar somente oficial registrador e um traço. Agora, a diferença, o candidato que não colocou isso aqui, lembra que eu falei para vocês, você é avaliado por aquilo que efetivamente você escreve. Então, o examinador que olhar a sua prova, no finalzinho da sua prova, ele está corrigindo, cansado, já verificando várias provas, e ele olha assim, nossa, esse candidato aqui, ele sabe inclusive esse detalhe da lei. Olha que candidato preparado. Ele sabe que nos registros civis de pessoa jurídica, há necessidade o que não somente da assinatura, a necessidade do nome completo do oficial registrador. Fala, professor, então agora nos registros de títulos e documentos eu vou colocar isso aí, né? Registro de títulos e documentos e pessoa jurídica, ao final, na lavratura do seu ato, você coloque o quê? Oficial registrador e o nome completo, tranquilo? Sempre entre aspas, em nenhuma hipótese assine o seu ato. Lembra que nós conversamos lá na nossa primeira aula sobre as dicas de pessoas que já foram eliminadas, candidatos preparadíssimos que foram eliminados, por quê? Porque assinaram a peça, porque fizeram algum item de identificação, algum rabisco, que ultrapassaram lá as margens da folha. Então, você já recebeu essas dicas, tenho certeza que elas serão muito úteis no momento que você for elaborar a sua peça prática, não cometerá esse erro. Tranquilo, meus queridos? No próximo bloco dessa nossa segunda aula, nós veremos um dos atos mais importantes. Então, eu espero que você esteja preparado aí para o próximo ato, que nós aprenderemos uma escritura pública. É um dos atos mais complexos que nós temos e de maior incidência nos concursos de segunda fase dos concursos de cartório.
Então, muita atenção, eu quero que você volte aí revigorado para a próxima aula, tome uma água, dê uma descansada, respire fundo, né, faça um alongamento, porque a próxima aula ela é muito importante. Talvez uma das aulas mais importantes dessas nossas 4 aulas seja esse nosso próximo bloco, que nós falaremos aí com vocês sobre a escritura pública. Quais são os requisitos? Ah, professor, eu estou ansioso para aprender com o professor André a lavratura de uma escritura pública. Tranquilo, meus queridos? Então, nós faremos aí uma pequena pausa para descansar um pouquinho e eu quero que você volte aí revigorado, que você volte animado para aprender a escritura pública, que com certeza pode ser uma das peças lá do seu concurso, da sua segunda fase do concurso que você está estudando. Tranquilo, meus queridos? Até daqui a pouquinho, então, e nós voltamos com mais um bloco dessa nossa aula.